É uma satisfação estarmos todos nós aqui reunidos nessa tarde do dia 28 de janeiro de 2026 para celebrar o centenário do nascimento do professor Abdus Salam. Sei que vai ser um motivo de muita satisfação para todos nós expressarmos aquilo que pensamos sobre ele, sobre o legado dele, não só em física, mas também na parte social da física. Então, vai ser uma coisa aberta, um encontro muito informal, uma coisa bem como a gente gosta de fazer no Diraquistão, sem formalidade, mas assim, para lembrar a data de nascimento de uma pessoa que é muito importante para todos nós. Então, eu vou começar com o Sebastião, pedir ao Sebastião para fazer a fala dele, a abertura aí, e depois a gente vai continuando conversando entre os presentes. Tião, a palavra é tua, por favor. Bom, obrigado, Zé, pelo privilégio de abrir, né, a sessão. Esse privilégio certamente não se deve à minha adequação ao conhecimento do Salam, porque eu mal conheci o Salam, só vi ele meio que à distância, uma vez, né? Mas é por causa como ele já disse, eu tenho que dar minha última aula do ano, né, de introdução aos fibrados, então estava no mesmo horário, então por isso eu pedi para ele para falar primeiro, mas não é a primeira fala, não é certamente a mais importante. A mais importante, muitas falas mais importantes vêm aí ainda, né? Então, assim, para falar do Salam, né, eu tenho que falar do José, não tenho saída, né, já que a minha relação com o Salam é uma relação indireta, é uma relação de respeito, de admiração, né, induzida pela presença do José, pela influência que o Salam teve diretamente sobre o José, né, que é palpável para todos nós que conhecemos o José, etc. e tal. E o José, por sua vez, teve uma influência decisiva sobre muitos de nós aqui, né, que estamos aqui presentes, né? Em termos formativos, né, eu posso me incluir entre os alunos do José com muito orgulho, com muito, muito prazer, né? E dentro de todas essas aulas que o José me deu de vida, de física, de tudo, né? Passou, né, essa influência do Salam, né, muito evidente, muito óbvia para todos nós, né? Essa influência, vamos dizer assim, tem vários aspectos, mas eu queria destacar um aspecto aqui, que é o aspecto humanitário, principalmente, e o aspecto de acolhimento, né? O aspecto de não ter uma postura elitista em relação aos físicos e à física, e sim uma postura de inclusão, de falar, olha, todo mundo é capaz de fazer física. Se você está entusiasmado com física, se você quer fazer física desesperadamente, você é capaz de fazer física e eu sou capaz de te ajudar e eu vou te ajudar e vou ficar aqui perto. Essa é a postura do José e essa é uma postura também do Salam, só que num nível um pouco mais global, né? O nível de terceiro mundo, de olhar para o terceiro mundo com uma visão de que o terceiro mundo também é capaz. No terceiro mundo, não é necessariamente pior do que o primeiro, o segundo ou o quinto, ou melhor que o quinto, né? O terceiro mundo é circunstancial. As pessoas é que contam no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mundo. E isso está por trás do ICTP, está por trás da obra não científica, vamos dizer assim, do Salam, né? Das realizações dele em relação à difusão da ciência, em relação à realização de pesquisa, a colaboração para um ambiente científico saudável, vibrante, né? Então, tudo isso, né, do Salam se juntou ao que também já é natural do José, que é essa compaixão, esse acolhimento com as pessoas em si, né? E eu acho que hoje o que a gente vivencia aqui nesse grupo, nesse conjunto de pessoas, é uma espécie de mistura de José Alael com Salam, que eu considero muito bem-vinda, né? Que é uma mistura que nós somos privilegiados de conviver com ela, né? E eu tive no ICTP em 1987, eu acho, 86, 87. José
que tem uma memória fotográfica vai lembrar, porque eu encontrei ele lá. O José estava lá por acaso. 89. É 89, então, pois é. Eu acho que nessa altura a gente já tinha passado, né, José, pelas aventuras de Petrópolis, né? De subir para Petrópolis para fazer curso com você, essas coisas todas, né? E o José me mostrou o ICTP, me mostrou as coisas, mostrou como as coisas funcionavam lá, me ensinou a fazer uma chamada Cobrar internacional, que eu não sabia. Então, assim, são várias coisas, né? Interessantes. Eu tive 15 dias de experiência lá no ICTP e achei maravilhoso, né? Todo o ambiente que eu vivenciei. Como eu disse, eu vi o Salan só de longe, né? Não tive uma conversa, uma coisa como essa, pessoalmente com ele, mas eu posso me considerar uma espécie de bisneto, pelo menos, assim, do Salan, né? Via o José, que está mais próximo, né? É neto, né? Vamos dizer assim. O José é filho do Stratidi, o Stratidi é filho do Salan, então eu sou bisneto do Salan através do José. Então, assim, eu fico muito feliz de que o José tenha montado esse evento, né, para celebrar a memória do Salan, os 100 anos dele. Eu acho que nada mais necessário e justo do que a gente fazer essa homenagem para ele aqui, tá bom? E é isso aí, gente. Um prazer maravilhoso encontrar todos vocês por aqui, mesmo que seja por aqui, né? Piguet, Marquinho, Humberto, os caras que eu estou vendo no vídeo, Francesco, né? Renato, né? Ricardo Pascoal, Renato Doria, né? Luiz Paulo Colato, só estou vendo que ele está na sala, mas não está aparecendo. Deve ter mais gente aí, mas eu não estou vendo vocês. Então, um grande abraço aí para todos vocês. Eu não sei se eu já estourei meu tempo demais, então eu estou 7 minutos e pouco, eu acho que eu estourei. Entende? Então, valeu, gente. Um abraço aí para todo mundo. E salve Salan, né? Salam, salam. Obrigado, Salam, Tião. salam. Boa aula para você aí. Obrigado aí. Tchau, Olha, eu vou fazer... Obrigado aí. Eu vou seguir a ordem que eu tenho aqui. Eu tenho aqui no chat, né? A gente tem uma listazinha de participantes. Então, eu vou seguir a ordem que está aqui. Quem quiser falar, uma coisa simples, pode. Não ter, aqui a gente está em família mesmo. Ninguém precisa ficar com vergonha. Quem não conheceu o Salan, mas imagina, né? A gente vai falar do imaginário, do real. Então, eu vou seguir a ordem aqui e quem assim, puder contribuir com uma pequena fala, vai ser muito bem-vindo. Ou pequena, a gente tem tempo para 5 minutos de fala. Então, eu estou seguindo a ordem aqui. A primeira pessoa que vem, ela é recém-chegada do ICTP, a Miriam. Miriam esteve lá. Então, encontrou com a alma do Salan vagando por algum corredor, Miriam? Sou eu, poxa vida. Achei que eu ia poder ficar lá para o final. Como o professor Lael está dizendo, né, eu acabei de voltar do ICTP, eu tive essa oportunidade, né, de poder ir para lá, né, numa escola de física de partículas no ano passado. E parte do que eu tenho para dizer é muito parecido com o que o Tião já disse, né? Eu cheguei aqui no CBPF, né, através do Elael, do Tião, e eu sempre me senti muito acolhida, né, no nosso grupo, né, que é o Diraquistão. Sempre me senti uma pessoa assim livre para poder pensar, para poder falar. E eu sempre achei que isso fosse da personalidade do Elael, né? E em partes. E no ICTP eu pude, né, visitar, né, um memorial que existe lá para o professor Salan, né? A sala dele já não existe mais, mas existe um memorial muito bonito lá para ele, né? E eu pude sentar naquele memorial e ficar lá meditando, né, por um tempo. Tem toda uma linha, né, assim, que conta a história de vida do Salan e tem muitas fotos dele lá no ICTP. E as fotos são muito lindas porque nessas fotos você vê uma diversidade muito grande de pessoas, né? Você vê pessoas de todo mundo, assim, convivendo e certamente fazendo muita física. E você vê mulheres, assim, o que eu acho muito legal, né? Você está falando dos anos 70, né? Anos 80, e tem muitas mulheres lá fazendo física, mulheres de todos os lugares do mundo. E eu fiquei muito emocionada, né? Por poder sentar lá e apreciar, né? E sentir um pouco de tudo isso. E eu percebi, né, que parte do que o professor Elael né, certamente
o legado do professor Salan, né, vivendo através do Elael. Então, infelizmente, eu não pude conhecer o professor Salan, ele morreu em 96, eu nasci em 97, então eu nasci um pouco fora do tempo para poder conhecer ele. Mas o que eu tenho para dizer é que o Salan certamente foi uma grande pessoa, além de um grande físico, e que, bom, a gente está aqui comemorando, né, o centenário do nascimento dele, ele já faleceu, mas que o legado dele vive, né, e vive através de muitas pessoas, vive aqui no Brasil através do professor Elael, mas tenho certeza que também vive em muitos outros lugares do mundo, né, onde o professor Salan pôde alcançar, né, através do CTP. Então, eu só tenho a agradecer a existência, né, dessa pessoa que possibilitou, né, que eu tivesse aqui hoje nesse Diraquistão, que é um lugar tão acolhedor. Então é isso. Obrigado, Miriam. Obrigado aí pelo depoimento. Isso aí. Vamos agora passar pela lista que eu tenho aqui. O próximo que está aqui inscrito é o Bernard. Bernard, que está lá em Santa Catarina. Não sei se nem se está em Floripa ou se está no interior, mas está em Santa Catarina, né, Bernard? Eu tô no interior, professor. Então Tudo tá. bom? Tudo bem. Mas... Então, dá uma palavrinha aí, por favor. Tá, eu vou falar rapidinho, tá caindo um chuvão aqui. Então tá. Imenso. Talvez eu até caia no meio da fala aqui, tá? Mas eu vou falar brevemente, então. Até bom que eu fale primeiro. Bom, eu acho assim, falar do vovô Salan assim, é até difícil por causa das incontáveis realizações que ele teve em vida, né? Eu acho assim, se a gente for pegar qualquer área do que ele contribuiu, é muita coisa, né? Desde a física, como professor formando alunos, né? O senhor mesmo participou, foi formado por ele estando junto, né, no grupo. O seu orientador foi o John, mas eu estava junto lá, né? Então todo mundo fez parte do mesmo grupo. É difícil falar assim, mas eu acho que uma coisa que me marca muito, que eu gostaria de deixar aqui, é quando ele fala do papel do acadêmico, né, do intelectual, para com a sociedade, né? O vovô Salan sempre dizia que nós tínhamos que ir à sociedade, né? E não o contrário. Em geral, né, isso eu vejo muito, assim, fui um pouco professor na Universidade Federal, eu percebo, é muito comum o intelectual achar que a sociedade tem que ir até ele, né? E o vovô Salan dizia o contrário, né? Dizer que nós tínhamos que ir até a sociedade, né? Nós que somos a elite, né? Aqueles que têm acesso a algum nível de conhecimento, né? Elite nesse sentido, quem teve acesso ao conhecimento, nós que tínhamos que ir, né? Esclarecer as coisas, né? Ir atrás, né? A extensão é muito mais do que um projeto, né? Num evento de feira de ciência, né? A extensão universitária deveria ser o contato que o intelectual deveria buscar ter com a sociedade. Então, isso vai desde as pequenas conversas, as pequenas dúvidas, né? Você levar o conhecimento, né? Você ter esse papel ativo, não o contrário, né? Não como se a sociedade devesse vir até você e tivesse obrigação. Não, você tem que ir, você tem que servir a sociedade, né? Acho que o vovô Salan foi um cara que ele realmente teve isso como lema, né? Tanto que ele pensava que, de fato, o conhecimento podia ser um papel agregador, né, da sociedade, né? Patrimônio da humanidade, conhecimento, né? Então, nesse sentido, essa questão dele dizer irmos à sociedade é muito boa, né? Vai também na formação dos estudantes, né? Nós temos o papel de orientarmos bastante, formarmos muito, né? Levarmos esse conhecimento em todas as suas esferas possíveis, né? Então, eu acho que essa foi uma das grandes contribuições dele, né? Então, e ele foi uma pessoa que viveu isso, né? De primeira linha, né? Ele viveu... eu lembro que tem um relato no documentário do CTP da vida dele, em que ele foi estudar, eu acho que ele estudou em Cambridge, né? Se me falha a memória, e quando ele voltou para o Paquistão, e doeu muito ele ver que as pessoas não... A diferença, né, não só a desigualdade no conhecimento, mas a diferença de mentalidade. As pessoas não estão interessadas em querer subir o nível da física, né? Então ele fazia questão de levar, né? Ele queria que a física do Paquistão fosse do mesmo nível lá fora. Mas chocava muito ele, né, as diferenças, né, e as dificuldades que vinham disso. Mas ele optou por lutar e lidar com isso, né? E eu acho que a gente no Brasil tinha que se esforçar também nesse sentido, a buscar, de alguma maneira, quebrar as diferenças, né? Quebrar as barreiras, trazer a sociedade para perto da gente e não para longe, né?
Eu acho que muito do descontentamento que a sociedade tem com as universidades, com a ciência hoje, no mundo no geral, eu acho que é falta de contato com a gente. Eles nos conhecerem de perto, né? E nos terem a nós de referência, né? E infelizmente não os políticos, né? Eles deveriam nos ter de referência. E eu acho que essa referência falta é do contato mesmo, é de estar perto, sabe? Então eu acho que a minha contribuição que eu queria dizer era essa, que esse papel mesmo do intelectual de ir à sociedade, eu acho muito importante. E ele serviu de grande exemplo disso. Obrigado, Bernard. Então aí, boa chuva aí, que tudo corra bem aí onde você está, que não tenha nenhuma tragédia, mas que você não caiu, a linha não caiu. Obrigado aí pela tua contribuição. Olha, pessoal, eu não estou seguindo assim nenhuma ordem de importância, eu estou seguindo a ordem que está aqui na minha tela. Então veio a Miriam, o Bernard, falou Tião, Miriam, Bernard, e agora tem o Daniel Franco, que foi também. Muitos de vocês conhecem o Daniel pelas notas de aula tão bem tomadas daquele curso de 1992, lá em Petrópolis, sobre teorias de gauge da gravitação. Vocês vão conhecer o Daniel Franco agora, e que foi nosso colega aqui, se doutorou pelo FMG, e também, né, foi estudante do professor Piguet. Então, vou pedir a Daniel, se ele puder dar uma palavrinha, nós ficaremos muito... Até porque o Daniel também passou um tempo, fez um pós-doc lá em Trieste, né? Então, eu queria que o Daniel fizesse o depoimento dele. Por favor, Daniel, a palavra é tua. Só que o Daniel ainda está sem som, Daniel. Você tem que ativar teu som, por favor. Eu acho que ativou agora. Você nos ouve, Daniel? Opa, eu acho que... Bom, eu acho que se o Daniel está... Eu acho que até ele caiu agora. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra para o próximo aqui na minha lista, que é o Carlos. Pelo que eu entendendo, está só Carlos, mas deve ser o Carlos Alberto Almeida, do Ceará. É o Carlos do Ceará, Carlos? Carlos de Fortaleza? Também está sem som. Carlos aqui, não sei se é o Carlos. Léo. Oi, é o Carlos, estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo agora, estamos. Eu estou aqui com um probleminha aqui. Se você quiser, eu passo para outra pessoa e volto você depois. Eu estou numa reunião do departamento ao mesmo tempo. Não, então eu passo para você depois. Aí, eu volto já. Tá legal. Então, vou passar aqui na lista. Então, Carlos, o Daniel não está presente. Então, agora o próximo aqui é o Francesco Topan, também que... bom, muito trestino, né? Não é trestino, mas é quase, da cidade vizinha, né? De Pordenone. Francesco, a palavra é tua agora. Liga o som. Ligar o teu som. Disculpe, nós somos mulo. Mulete. Fomos mulos. Primeiro, quero agradecer e parabenizar ele e eu, porque é verdadeiramente um prazer ver, depois de muito tempo, as pessoas como Olivier, Marquinho e outros, enfim. Isso é muito interessante, tá? Bom, evidentemente, eu fiz meus estudos em Trieste, na Cissa, e foi lá que encontrei ela e eu, todos os grupos dos brasileiros, inclusive, tá? E isso foi, evidentemente, o legado do Salam, que conseguiu criar primeiro o Centro de Física do ICTP e também a escola da Cissa, que era junto. E nessas épocas, nos anos 80, Trieste era uma capital mundial da física, tanto era setor de punta, e também uma capital da interação internacional, porque lá estavam presentes pessoas de todos os países, verdadeiramente. E se mantive, e isso gerou todo esse conjunto de colaborações, de visita, um papel importante, e tudo isso graças evidentemente ao Salam. Eu quero dizer somente, evidentemente, Salam estava muito presente à época. Eu posso contar alguns pequenos anedotas
que são até divertidos. Tá? Você fala sobre Dirac-Stang, tem a medalha, o ICTP criou a medalha Dirac, acho que o primeiro foi o premiado foi o Witten. Eu lembro, em 1986 tinha a medalha Witten, Dirac foi dada pelo Nambu, que depois ganhou o prêmio Nobel, e pelo Polyakov, inclusive com o trabalho sobre teoria de corda. E, claro, na cerimônia de premiação, com Salam presente, evidentemente, entregaram a medalha Dirac, porém, não somente a medalha Dirac, mas entregaram também a gravata com o símbolo da ICTP para Polyakov. Polyakov presente lá, fica lá, com essa gravata. Ele tem que botar essa gravata e endossar essa gravata. E Polyakov não sabe como fazer. Teórico de teoria das cordas, mas não sabe, tá? E agora chega Salam como um papazinho que faz a toda, bota a gravata, faz o novo, tá? Isso é uma das coisas divertidas de Salam. Tá? Outra coisa, fiquei até interessado que falaram, foi Miriam que falou sobre a sala de Salam, que não sei se ainda está ou não, mas Salam morava à época, trabalhava 6 meses na Inglaterra e 6 meses em Trieste. E a sala dele estava sempre disponível, tá? E era mantida a uma temperatura confortável para ele, porque sendo paquistanês ele precisava ter, era sempre alguns 4 ou 5 graus a mais do que o resto da coisa. Tá? E nós estávamos estudantes, éramos amigos das secretárias, tá? E às vezes tem sempre problema, como no CBPF, tem sempre problema de espaço, da coisa, se precisávamos de uma sala de discussões, as secretárias nos abriam para nós a sala de Salam quando ele não estava, evidentemente. Tem várias coisas desse tipo, funciona coisa. Tá. E, bom, eu quero somente parar uma coisa, Salam foi verdadeiramente importantíssimo por isso, mas eu quero também dar uma coisa, porque fiquei impressionado também, isso foi já quando eu já tinha saído de Trieste, isso foi em 1991, imagina, um pesquisador, um professor, Prêmio Nobel, já com todas as tarefas de administração, de organização, da coisa, ainda tem tempo de botar algumas ideias fundamentais. Se você olha em 1991, tem uma proposta, uma hipótese, que não é comprovada, mas um pouco, sobre explicar por que tem essa quebra da quiralidade dos aminoácidos, dos açúcares nos sistemas biológicos, que não existem nos sistemas inorgânicos. Tá? E tem a proposta de Salam de utilizar a quebra espontânea da simetria das paridades com algumas consequências. Se você olha uma das 3 propostas, que ainda nenhuma delas está comprovada, não se sabe a resposta, mas acho muito interessante que Salam tenha essa postura, porque a física justamente é isso, a ciência é isso, é liderar com ideias e trazer isso. Tá? E agora quero somente terminar por aqui, tá? Muito obrigado, Francisco. Valeu pela anedota também, valeu pelo episódio da gravata. Estou lembrado, muito engraçado, realmente. Tá certo, obrigado. Seguindo a ordem aqui que eu tenho na tela, obrigado, Francisco. Agora seria o Carlos, saiu da reunião, Carlos Alberto. Também, olha, Carlos Alberto foi a primeira tese que eu orientei no CBPF junto com Jean Biaggi em 91. Carlos Alberto, então, trabalhava com supersimetria, já era professor em Fortaleza. Saudade, Carlos. Aí, Marquinhos, lembra aí. Então, eu queria que muita saudade de vocês. Os mais novos conhecessem também o Carlos Alberto. Olá, tá aí. A palavra é tua. Olivier Piguet. Todos aí, né, Marquinhos? Não sei se ele se lembra. Claro. Ele até já falou disso agora, dos encontros de vocês em Genebra. Carlos Alberto, a palavra é tua. Boa tarde, Elael. Boa tarde a Humberto, todos os colegas. Parceiro Humberto. Eu estou extremamente feliz com essa oportunidade de rever. O Marx, se ele não tivesse falado, eu não tinha reconhecido.
Tá bonito ele, tá O bonito. Vellit está do mesmo jeito. O tempo não passou nem Também. para ele, nem para o Colato. Carlos, olhamos de você sempre. Sem contar um pouquinho de alguns fios a menos, o Colato está exatamente igual. Meu caríssimo professor Piguet, né? Prazer enorme, fazia muito tempo que eu não o via, né? Ricardo Pascoal ali. O Ricardo Pascoal, etc. Pô, que legal, né? Eu fico muito, só o Elael para conseguir promover uma reunião dessa tão legal. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de rever a todos. Bom, sobre o Salam, eu não só o conheço do ponto de vista das coisas que o Elael passava para a gente, né? E que eu gosto também de falar para os meus alunos, né? Elael gosta de dizer que os meus alunos são netos do Salam, né? Porque eu acho isso tão legal. E eu nunca esqueço de dizer isso para os meus alunos e agora para os alunos dos meus alunos. Então, tem bisnetos, né? Mas é sempre uma oportunidade. De vez em quando eu falo de teoria, dou curso de teoria de campos, né? De física de partículas, etc., né? Supersimetria muito pouco, porque o pessoal não se interessa mais, mas na parte de partículas e de modelo padrão, etc., né? Eu sempre gosto de mencionar a dimensão humana do Abdus Salam, né? Nunca conheci pessoalmente, mas, de novo, sempre através dos testemunhos do Elael, e não só isso, mas a própria história de vida, né, do Salam, da batalha para construir para o ICTP, né, de colocar os países pobres, né, na corrente de ideias científicas e ter algum tipo de possibilidade de desenvolvimento, né? Então, eu sempre tive o Salam em altíssima conta, né? É interessante que o Salam é um pouco... Ele fica assim, né? Meio fora desse esquema do triunvirato, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas porque os outros são assim, né? De primeiro mundo, etc. e tal, né? Os caras que ganharam o Nobel junto com ele, né? Mas ele tinha, né, essa visão de academia do terceiro mundo, né? Essa coisa de ajudar, de alguma maneira, que a gente, né? Porque, de certa maneira, a gente também foi ajudado. Hoje eu não sei mais onde é que o Brasil se coloca, né? Se a gente está no primeiro time, acho que não, né? Mas também a gente já saiu um pouco do time, digamos, em desenvolvimento científico. A gente precisa ainda propor algumas boas ideias, né, Elael? Né? Talvez seja o que falta, né? Mas também com essa política científica do país, que vai em cima, vai embaixo, vai em cima e vai embaixo, não tem saúde que aguente, né? Aí tem uma geração que se anima a fazer ciência, aí logo depois começam os problemas de financiamento, etc. Bom, mas isso é outra história. De qualquer maneira, eu realmente estou aqui para me congratular com todos os colegas que têm essa admiração e esse preito de gratidão e de homenagem ao Abdus Salam, ao seu legado. Tá? De novo, então, pessoal, agradeço muito o convite do Elael para participar dessa mini-conferência, né, para falar e homenagear uma pessoa realmente tão distinguível. É isso aí, moçada. Um abraço a todo mundo. Obrigado, Carlos. Não, é importante também chamar a atenção que você, como professor aí na UFC, formou muita gente. O interior do Ceará, né, eu conheço bastante as universidades do interior e em todas elas tem ex-estudantes teus, então o Salam está presente através desses bisnetos, né? Em Quixadá, em Brejo, acho que é Brejo Santo, Crato, Juazeiro, Limoeiro, Sobral, é tudo. Então o Salam sabe que ele está assim, povoando o interior do Ceará, né? Então isso é importante, cara. Eu acho que esse é o legado, né, da ciência. Obrigado, Carlos, por isso, aí, pela sua presença aí, tudo isso. Obrigado mesmo. Agora temos aqui... Só um instantinho, Fala, o Álvaro Nogueira
pediu para trazer uma mensagem que ele, tá. infelizmente, não vai poder aparecer, mas ele mandou um voto de boa celebração para todo mundo e um abraço para todo mundo. Álvaro Nogueira, né? Então tá, obrigado, Alma. Apenas que vocês não vão ver o Alma Nogueira. Tá com a cara assim de Bin Laden, com aquela barba dele, afegã. Tá com cara de Afeganistão, de afegão. Isso aí, obrigado então, João Paulo, obrigado mesmo. Aqui temos uma colega chamada Clara, que é da Espanha, é espanhola, está fazendo doutorado em Vitória, no BPG Cosmo, e está aqui no CBPF como uma estudante visitante. Ela é orientanda do Humberto e em colaboração comigo. E aí eu queria, Clara, você, muito nova, né? Talvez não mas eu queria que você pelo menos falasse o teu imaginário sobre o Salam. Na tua cabeça, o que é o Salam? Se você puder nos dar uma palavrinha, a gente te agradece. Se você puder ativar o teu som e dar uma palavrinha. Estou seguindo a ordem aqui da tela, tá? A Clara está aí na sala, João Paulo? Professor, eu estou na sala do lado aqui de pós-doc. Então está na outra sala. Então tá. Se ela não estiver presente nesse momento, ou estiver com problema de som, eu vou passar. Então depois eu volto para Clara. O Francisco já falou, aí agora seguindo a ordem aqui, Humberto. Nosso colega Humberto Belich, tá? Da UFES, né? Então, Humberto, você também já passou pelo ICTP várias vezes, né? Eu acho que você tem algo a dizer. Não sei se você, quando esteve lá o Salam, você começou a ir lá depois da morte do Salam, né? Não, 2000. Estão me ouvindo aí, gente? Estão te ouvindo. Tá. Então você já chegou lá. Então você já chegou lá só com o Salam em espírito. Então, por favor, dê o teu relato aí, por favor. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de poder falar aí, de rever os amigos, professor Piguet, que a gente sempre lembra dele aqui, né? Foi o nosso... Quem fundou, né, a teoria de campos aqui na nossa universidade, então a gente sempre lembra e a gente quer até fazer uma homenagem para ele, a gente está articulando para fazer uma homenagem para ele aqui, para não deixar em branco, né, e colocar essa lembrança, né, de que o nosso fundador foi o professor Figueiredo. Eu vou falar só das minhas impressões, né? Assim, basicamente, e ressaltar, lembrar que a física, no fundo, a gente está numa hierarquia, né, de divisão de trabalho internacional, e a gente está, né, numa divisão assim, do meio para baixo, né? E o interessante é que o professor Salam ele quebrou isso, né? Ele quebrou isso criando, né, um ambiente horizontal, né? Isso que me surpreendeu quando eu cheguei no CTP, eu fui 4 vezes ao CTP, né? E a primeira vez me impactou muito, porque eu percebi um ambiente assim muito além de efervescente e interessante, né? Muito horizontal. E a gente tinha um tratamento, por ser terceiro mundo, esse tratamento, a gente não, eu pelo menos não era acostumado a ser tratado como um cidadão cidadão, né, de primeiro mundo, né? Eu me senti um cidadão de primeiro mundo lá, porque eu era tratado muito bem, né? Então, e eu me lembro quando eu cheguei lá, eu fui na cafeteria, aí eu sentei com uma pessoa, comecei a conversar, e ela era da faixa de Gaza, né? Essa pessoa é uma pessoa muito simpática, ele era da matéria condensada, né? Na cafeteria ali do prédio principal. E aí eu fiquei assim, maravilhado, eu ficava assim, eu fiquei uma semana assim, assim anestesiado, sabe? Primeiro com a paisagem, que é belíssima, né? E com esse ambiente, né? E aí eu fui, né? Nessa semana eu fui na sala nessa sala do Salam, né, de memória que ele tem, que era uma sala muito bonita, né, que está agora, pelo que falaram aí, né, a Miriam falou, ainda tem lá, né. Agora, uma coisa que eu me surpreendi, né, claro, eu vi, né, os documentos e tudo, mas eu cheguei assim numa porção central da sala, eu vi um quadro grande do professor José Leite Lopes. Isso me surpreendeu, sabe? Porque o professor Leite Lopes, a gente conviveu com ele, ele tinha uma certa mágoa do Salam.
porque o Salan não mencionou, o Weinberg, nas notas do Nobel, menciona o José Leite Lopes, com contribuição e com influência dele, né? Mas o professor Salan não, e ele tinha essa mágoa. Então, eu me surpreendi, porque tem um quadro enorme nessa sala do Salan do professor José Leite Lopes, né? Aí eu falei, nossa, então eu acho que o professor Leite Lopes ele estava sendo um pouco injusto, porque eu até tinha uma certa antipatia, porque eu achava que, pô, ele preteriu, de certa forma, obscureceu, né, o papel do Leite Lopes. Mas não, está lá nessa mesa um quadro enorme do professor Leite Lopes. Então, eu achei isso muito legal, sabe? Assim, isso realmente, além da admiração que eu tinha toda pelo professor Salan, pela sua trajetória, né, e pela sua superação, né, e ele ter quebrado, né, essa hierarquia e dado uma oportunidade para mim, né, pessoalmente, para mim foi muito importante eu ter ido para o ICTP. Por quê? Porque eu tive contato com um ambiente efervescente, né? Eu tive contato com esse ambiente horizontal de como é estudar física, né? Como é trocar informação e colaborações, né? E tem colaborações que surgiram no ICTP, né? Então, eu acho isso assim fantástico. Eu queria lembrar, né, que o que o Alael falava, né? E claro, eu peguei dicas do Alael, como me movimentar lá, até pela cidade, né? Esse espírito, né, que o Alael sempre enfatizava nos cursos que de formação da gente, de Alael e Tião, né? Eu pude realmente assim testemunhar lá. E até aprender um pouquinho de italiano, né? E um pouco de imersão na cultura italiana, que foi muito. Assim, pessoalmente para mim, foi muito interessante, porque eu pude até, né? Porque é difícil, né, para a gente sair com tudo, eu fui com tudo pago, né? A gente sair do Brasil para ter acesso, né? Ter acesso à cultura italiana, né? Ter acesso à Europa, que, além da física, né? Então eu pude. Agora, uma coisa que tem para reclamar é que eles começaram a ficar muito com muitas regrinhas, né? Por exemplo, eu era da High Energy, então eu só podia assistir escola da High Energy. Mas aí eu quebrei essa regra, eu comecei a ir para todo. Inclusive, eu ficava meio tonto, porque eu ia para seminário, eu ia para conferência de matéria condensada, para conferência de matemática. Era uma dispersão total. Aí, quando passou o primeiro mês, eu fiquei meio apavorado, porque falei, caramba, ainda não fiz. Eu estava com um trabalhinho para fazer, falei, pô, ainda não fiz meu trabalho. Porque era tanta coisa, né, para se observar, para se aprender. E a cidade de Trieste, que é uma maravilha, né? Que é linda, né? Então, para mim, eu voltei renovado, assim. Eu estava meio desanimado porque foi numa época. Só vou me dizer um pouquinho. Foi uma época muito difícil do CPF. No ano 2000, eles estavam tentando fechar o CPF, né? Em 99, 2000, eles estavam tentando fechar o CPF. Então, foi uma época muito difícil. A gente quase não tinha muito paz para estudar, né? O Álvaro Nogueira foi um cara que tem um fator muito importante, porque a gente enchia o saco do pessoal que defendia, né? Que os institutos do MCT eles queriam fechar todos. O governo Fernando Henrique Cardoso queria fechar todos os institutos do MCT. E quando eles vinham para o Rio de Janeiro, o Álvaro Nogueira era o nosso chefe, cara que estava na linha de frente para dar um embate, né? E o Álvaro é um orador excelente, né? Ele botava os caras no devido lugar deles. E eles ficavam desconfortáveis quando viu o Álvaro. Mas então nesse ambiente foi muito bom para a gente poder, né? Assim, voltar com esperança, né? De que realmente fazer física de maneira
que o Léo sempre ensinou para gente, ele tem futuro, tem futuro. E teve futuro, né? Para mim, isso me abriu várias portas. Quando eu voltei para cá, né? Eu pude me dedicar a outras áreas, né? Por conta disso. Então, para mim, foi extremamente importante a minha ida, essas minhas 4 idas ao ICTP. Né? Obrigado, Humberto. Obrigado, obrigado, muito obrigado aí pelo teu depoimento. Obrigado, amigo. Abraço para muitas saudades aí de todos aqui. Estou seguindo a ordem aqui. O Carlos falou. A Clara, agora eu estou vendo a Clara do lado da Miriam. Se a Clara puder dar uma palavrinha, Clara, mesmo assim, de longe, o que você imagina esse ser chamado Abdul Salam? Tudo que imagino, assim, me vem graças a você, né? Assim, eu nunca estive no STP, nem cheguei, nunca estive nem na Itália, mas a imagem, assim, o meu fato assim, inspirador é o CBPF, neste caso, que é transmitido desde aqui, tanto por você, Laia, como as outras pessoas que participam dos cursos, que dão essa, talvez, mentalidade que pode ser herdada tanto de Salam como das outras pessoas, né? E, não sei, eu, assim, estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade. Aqui o CBPF é meu ISTP, né? Deveria ser, né? Infelizmente o CBPF ainda não teve a dimensão que o ICTP teve, né? Poderia, mas nós temos uma sucursal do ICTP em São Paulo, no IFT da Unesp, né? O SAIFER, né? O South American Institute for Fundamental Research. Obrigado, Clara. Eu queria você falar também, porque você assim está em, vamos dizer, quarta aproximação, mas assim, mesmo a 4 loops, né, os efeitos são detectáveis. Então, tem um efeito Salam aí nessa quarta ordem perturbativa. Obrigado, Clareta, obrigado. Seguindo a ordem aqui, então, eu estou vendo agora é o Daniel Franco, que agora eu acho que vai poder falar. Daniel está em Belo Horizonte, BH, eu não sei se está em Viçosa hoje, Daniel. Não. Mas aí... Oi, Lael, você me escuta? Estamos bem, escutamos bem. Eu estava tendo uma certa dificuldade com essa plataforma, porque eu estou no Mac e é a primeira vez que eu uso essa plataforma. Tá certo. Desculpa. Não, bom, mas o que eu ia falar, quando você tentou passar a palavra para mim, eu me lembrei você estava falando das notas de aula. Sim. E eu me lembrei da aula que eu assisti, né? A primeira vez que eu assisti o tema sobre o trabalho do Salam. Não sei se você se recorda, mas eu me recordo muito bem. Foi no dia 13 de junho de 1992, lá na casinha da Física. Sei, em Petrópolis. Um dia após, você se lembra o evento? Você teve que ir a Rio Bonito. Sim. E pediu para que nós aguardássemos você estaria no dia seguinte a Petrópolis, em Petrópolis, e faria essa aulinha. E assistimos essa aulinha sobre o trabalho do Salam. Quem teve a oportunidade de assistir foi eu, Marquinho e o Oswaldo. Fomos os 3 a ter esse privilégio de assistir a sua aula. E o Fernando também, né? Me esqueci do Fernando. Né? Mas, assim, foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho do Salam, né? Isso. Foi nessa aula que você ministrou para a gente lá na casinha da Física em 1992. Eu me lembro muito bem o dia 13 de junho de 92. Eu tive que ir a Rio Bonito porque o meu pai morreu no dia 12. Aí eu fui a Rio Bonito, foi isso, eu fui a Rio Bonito para o enterro do meu pai, né, para funeral, e aí voltei dia 13 lá para a gente voltar a discutir, né? Exatamente. Eu não sei como você reuniu forças para dar aquela aula no dia seguinte. Foi uma aula muito bonita. Eu tenho anotado lá naquele caderno, né? Olha só. Para mim foi um prazer muito grande ter participado do seu grupo, né? Ter aprendido tudo que eu aprendi com você e o professor Piguet, que eu estou vendo aí agora também. Mas era certo. Isso. Daniel, muito obrigado aí, cara. Obrigado aí pela lembrança, hein? Agora você me fez recordar justamente aquele dia 12 e aquele dia 13, exatamente. É bom ver o Marquinho, ver o Colato novamente. E as tuas notas circulam por aí vivas até hoje, cara. Todo mundo aqui tem aquelas notas que você
passou a limpo, né, com aquela escrita mesmo gótica, bonita, né, elas são referências. Ninguém teve coragem de digitar, porque está tão bonito, né, com a tua letra que não vai ser digitado nunca. Obrigado, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, Daniel. Saudade. Saudade também, Marquinhos. Francesco falou, Humberto falou. Agora nós temos aqui, lá do interior, que está no interior de São Paulo, mas é nosso aqui do CBPF, o Leozinho, Leonardo Hospedal Prestes Rosas, né? Então, Leonardo aqui que tem estado tanto tempo conosco, Leonardo, eu sei que você tem memórias muito, apesar de não ter ido ao ICTP ainda, mas tem uma ligação muito forte com os trabalhos do Salan e do Dirac. A gente gostaria de te ouvir, se você puder falar algumas palavrinhas em homenagem aí ao Salan. Estamos te ouvindo já, Léo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, prazer em estar em companhia de tantas pessoas aí, comemorando esse centenário. Bom, eu não conheci o Salan, também não conheci o ICTP, mas, por outro lado, eu tive a oportunidade de passar, acho que mais, provavelmente uma década aí com o Elael, então, reverberando as ideias de Salan. E se eu fosse colocar em uma única palavra, né, o que me vem no Salan, né, é a palavra escola. Então, todas as vezes que eu penso assim, é escola no sentido que você forma, e isso vem se em vários anos aparecendo, o pessoal dando curso, aquela alegria, que o Olé é um poço infinito de alegria, né? De alegria de dar cursos, né? Então, aquela que forma. Então, eu imagino que se hoje o Salan estivesse vivo, ele com certeza iria dizer: José, eu estou muito feliz, eu apostei em você, em outras pessoas, e você deu mais frutos do que eu imaginava, né? Mais frutos de alunos que orientaram outros alunos, de gerações e gerações. Então, acho que essa foi a reverberação. E também a falta de escola, no sentido que até hoje a gente tem que lutar contra isso, de, por exemplo, você ter aquele negócio de provas, listas de exercícios. Então, a primeira coisa que eu percebi, assim, quando eu cheguei no CPF é, olha, não tem prova, pessoal, você, vamos no quadro conversar aí. Então, essas coisas meio que dão um choque na gente, né? A gente está acostumado a seguir uma certa metodologia de ser avaliado e avaliar, e isso não transparecia isso. E uma outra coisa que também me fiquei muito feliz quando eu estive no CBPF, no mestrado, doutorado, foi também a questão de, poxa, o professor chega para você e fala, e aí, o que que você quer aprender, né? Então, isso acontecia muito comigo, com o Elael, assim, ô Léo, e aí, os outros alunos, o que que vocês querem aprender? Então, era uma coisa que só faz isso quem é bem formado. Então, eu diria que a palavra escola, para mim, é uma palavra que marca bastante. Tem a questão humanitária, sim, com certeza. E a gente fica muito feliz de celebrar isso e saber que essa alegria de dar cursos também vão reverberando em outros estudantes. Eu também gosto de dar curso, outras pessoas também gostam de dar. Então, esse negócio passou assim, por exemplo, professor global, atividades formativas de verão, uma coisa que mostra claramente o legado do salão, que é a alegria em dar curso, a alegria em colaborar com as pessoas, a alegria em você colaborar e o teu conhecimento você passar para outras pessoas. Então, acho que é isso que eu colocaria e com certeza muito obrigado, né, por também fazer parte dessa história, né? Obrigado, Leozinho. Obrigado aí. Você também muito importante aí no grupo, né? Gosta de dar, sempre deu, mesmo quando estudante de doutorado, fui monitor em todos os cursos, né, que eu dei, você era monitor. Depois dividimos vários cursos também quando você já tinha sido doutorado. Então, você percebeu, é isso que a gente traz de Trieste, a escola que a Cissa e o professor Paulo Budenit, a gente não pode esquecer dele aqui, o grande parceiro do Salan,
que está presente aqui o Topan, né, como testemunha, que foi meu colega de doutorado na CISA, né, aquela ideia de tentar formar bem as pessoas, dar uma base sólida. Então, é isso que a gente tenta fazer com as possibilidades que a gente tem aqui, com a ajuda e com a parceria de todos vocês. Obrigado, Leozinho. Agora, pela minha ordem aqui, eu não pulei, deixa eu ver aqui. João Paulo, agora seria o João Paulo, para depois, eu acho, ser o Marquinho. João Paulo, então, você aí também que está organizando aí com a gente, se você puder dar uma palavrinha aí do teu sentimento, né, a tua memória, o teu imaginário sobre o professor Salam. Tá certo. Eu conheci o Salam um pouco cedo, porque eu me apaixonei pela física lendo a história da física, então conheci o Salam através de livros de divulgação científica e tudo mais. E eu sou muito entusiasmado, né, com a história da física, e eu me sinto um pouco privilegiado, né, porque eu posso conviver com o professor Lael de perto, e o professor Lael viu vários episódios, né, da história da física sendo escritas lá no ICTP e tudo mais. O professor Lael lia as cartas que o Salam recebia de grandes nomes da física, né. Eu pude perceber, né, que o Salam ele tem uma importância muito grande para a física, porque quando você abre um livro de teoria quântica de campos, né, você estuda QED escalar, você estuda os desenvolvimentos das teorias de Young-Mills, né, a própria formulação do modelo padrão, né, e o Salam ele está ali, né, a tese de doutorado dele tem a ver, né, com QED escalar, né, ele ajudou o desenvolvimento nas teorias de Young-Mills, né, com o Shaw. E ele, né, tem uns trabalhos seminais que desenvolveu o modelo padrão como a gente conhece, né? Então eu percebi isso tudo através do professor Lael e eu me sinto muito privilegiado, né? E acredito que o legado do Salam é muito importante, né? Porque ele moldou a história da física, né? Criando novas ideias, novos conceitos que vão perpetuar para a história da humanidade, mas também ele deu oportunidade que pessoas, né, de lugares com uma origem mais sofrida, né, para países que foram colonizados, né, também poder dar suas impressões, né, sobre a natureza e tudo mais, e isso é um legado muito bonito, e eu vivo isso através do professor Lael, e eu me sinto muito privilegiado. Obrigado, JP, obrigado aí pela ajuda também, né? Você está me ajudando aí, organizou tudo aí, o link, obrigado por toda a ajuda de sempre, né? E é isso que é o papel, né? Um ajudando o outro, né? Essa era a mensagem que a gente tinha no ICTP, e na CISA também. Agora, bom, falou o Leozinho, agora temos aqui o Colato, que passou também um bom tempo em Trieste como pós-doc, foi nosso estudante aqui, e hoje é professor do Cefet no polo de Petrópolis. Aí, Colato, se você puder dar uma palavra, a gente te agradece. Tá, vocês estão me escutando bem? Não? Sim, estamos escutando bem, tá bem. Bom, para mim é um pouco difícil falar sobre o ICTP muito ou curtamente, né? Porque eu praticamente passei 3 anos lá, 2 anos e meio, e foi provavelmente os melhores tempos que eu tive depois da vinda do Brasil, de aí do Brasil para lá. Foi um tempo muito rico, muito interessante. Eu não convivi, infelizmente, eu não vi, apesar de ter chegado, quando eu cheguei no ICTP, ele já tinha ido para a Inglaterra sendo hospitalizado. Ele morreu logo depois, eu não tive a chance, perdi a chance de ter uma convivência com ele como pessoa. Porém, eu convivi com muitas pessoas o qual conviveram com ele. Até algumas também já até faleceram, como o professor Fahim Hussein, que foi uma pessoa muito especial para mim, porque ele foi uma pessoa que me ajudou bastante dentro lá, e fizemos uma amizade muito grande. E ele me contava as histórias bastante do próprio Salam, e dava para ver o quanto que o Salam foi uma pessoa, assim, vamos dizer assim, solidária com várias pessoas, particularmente do terceiro mundo, né? Porque afinal o Fahim também era paquistanês, e ajudou muita gente, refugiados até, guerrilheiros. Depois eu descobri que o Fahim foi um grande guerrilheiro. Assim, surpreendentemente, foi um guerrilheiro no Paquistão. Enfim, então, assim, o ICTP foi digamos assim, foi praticamente uma vida que eu tive durante 2 anos e meio. Porque eu convivi com gente de tudo que é lugar do mundo, da África, da Ásia,
onde vocês possam imaginar. Convivia de tal maneira de jogar futebol, de sair à noite. Então, assim, foi uma experiência nesse sentido de cultura, não tem o que dizer. Então, até hoje, tenho fotos e histórias para contar desde lá. E, assim, como eu deu para ver em relação ao salão, foi o seu legado lá, que estava muito próximo. Então, dá para ver que realmente ele tinha uma visão assim, de solidariedade que eu achava impressionante. Muita gente contava muitas histórias, né? Até o José contava bastante de que as pessoas iam na sala dele e ele ajudava as pessoas assim de uma maneira de abrir o bolso e dar dinheiro, vamos dizer assim, né? Sem contar a ajuda que se tinha lá do pessoal, que eu me lembro que na época, quando eu cheguei lá, eu tinha uma coisa interessante. Quando eu fui para lá, eu fui numa época muito especial e sui generis no Brasil, em que o dólar estava 1 para 1 aqui, e então era mais barato eu estar na Itália do que se eu estivesse no Brasil. A minha bolsa na Itália era mais baixa do que se eu estivesse no Brasil. Foi uma coisa extremamente sui generis, era tudo mais barato na Itália que no Brasil, realmente foi algo meio estranho, né? Assim, nesse sentido. Tanto é que tinha um convênio com a Itália para que a bolsa dos brasileiros na Itália tinha que ser mais baixa para não... Porque senão ia ganhar mais que professores na Itália. Então ia ficar mal. Então a situação foi muito, muito doida, assim, nesse sentido, era muito, muito louco, né? Mas, assim, o interessante da história foi que essa visão de solidariedade, de estudo, de pesquisa, e o ICTP era algo assim que me levava para a pesquisa automaticamente. ICTP e a CISA também, não posso negar. A CISA foi, quando eu estava do lado, eu tinha um contato, o contato era muito mais próximo, né? Hoje é um pouquinho mais longe, né? Ficou um pouco mais longe, mas era tão próximo que a gente tinha uma relação, por exemplo, eu ia jogar futebol com o pessoal do ICTP na sexta e no sábado com o pessoal da CISA. Os italianos de um lado e os estrangeiros do outro. Então, era assim, eu tinha uma conversa com o pessoal do mundo que, assim, enriqueceu, sem contar, claro, a pesquisa mesmo. Eu me lembro que a gente conseguiu, junto com o Farrin e com o Oswaldo e tal, a gente conseguiu refazer um Journal Club que tinha parado lá num tempo. A gente conseguiu convencer eles a fazer no tempo. E aquilo era uma coisa que tinha se perdido um pouco lá, mas retomamos, porque a gente estava, na época, era a época das cordas, e eu disse, não, quero aprender esse esquema. Como é que se faz? Vamos fazer um Journal Club. Então, tá, beleza. Então, a gente fez lá o Journal Club, e o pessoal, tipo, Narain, que era uma pessoa fantástica, né? Narain, o próprio Farrin, o Edgava, tinha um pessoal excelente, o Spendal também ia lá toda hora, o Maturo, muito. Então eu consegui conhecer muitas pessoas assim que são referências hoje, né, como trabalhos científicos e tal. Então, assim, era uma mistura de solidariedade e de trabalho científico. Era uma coisa que era um ambiente especial, muito especial. Assim, a amizade que eu fiz com o pessoal de Trieste, eu tive a oportunidade, e eu consegui a cidadania italiana quando eu estava lá. Tive ainda essa característica, quando eu estava lá no meio do processo, eu ainda consegui a cidadania italiana. Então, foi assim, para mim foi um tempo muito especial, e é difícil eu falar pouco do que o ICTP trouxe para mim. Não o Salam, infelizmente, como eu não tive oportunidade, mas certamente com a visão do Salam. Obviamente, o José já tinha me passado muito disso, né? O José, com todas as aulas, as histórias, não foi à toa que eu fui para lá, não foi só porque eu quis ir lá para o ICTP. Não, toda, digamos assim, propaganda, entre aspas, né, do José em relação ao ICTP e a Trieste sempre foi algo especial. E realmente foi surpreendente. Eu fiz tanta amizade que às vezes dá vontade de voltar e eu sempre dizia que eu ia morar lá. Se pudesse, eu ia morar naquela cidade, porque eu achava era uma cidade especial. É muito interessante. Eu me lembro o tempo que o Marquinhos foi para lá, a gente se divertiu bastante. Teve várias histórias. Agora, Marquinhos, Oswaldo, a gente dava para fazer um livro.
Parece que um livro de memória. Foi ótimo falar. Foi um tempo muito... Você nos ajudou muito. Eu fui com o Oswaldo, né? Você me ajudou muito lá. A gente foi... Fizemos um trabalhinho, né? Sim, a gente trabalhou. A gente estava fazendo um trabalho e o Farrim chegou, não, você vai ter que dar um seminário sobre esse assunto. Chegou o Oswaldo, vai ser tu. Ficou 2 dias no banheiro. Foi um período muito bom. Foi muito bom. Foi assim, muito interessante. Ele fez vários. Então, assim, tinha muito brasileiro lá naquela época. Tinha assim, muita circulação de brasileiro. O INPA né, de matemática até hoje faz os congressos dele lá no ICTP. Então, o ICTP, como é um centro também é um centro de convenções, de encontros, era muito interessante, dava para ver, tem hoje até de desertificação na África e coisas, é muito interessante. Então, sempre tinha congresso. Aí eu passava o ano inteiro com congresso, praticamente, cada semana tinha um congresso diferente. Era um pequeno congresso lá no Galileu, era um pequeno congresso, um grande congresso no Main Building lá, né? E agora eu não sei como é que ficou com a Cissa, né? Porque ficou aquele prédio enorme, eu não sei como é que está lá, ficou um prédio do lado enorme, não sei se eles estão utilizando, se o próprio CTP está utilizando, você sabe, José? Não sei dizer também não sei o que está acontecendo na Via Beirute, né? Na Via Beirute. Tem um prédio enorme que basicamente eles... Você sabe, Topan, se eles estão utilizando o pessoal do CTP? Um túnelzinho que ligava o CTP a... Sim, tinha um túnelzinho, claro, que é um frio daqui. Isso. Não, sabe que não sei, a última vez que fui a Trieste foi justamente para passear em janeiro do ano passado. Eu encontrei o Bonora, fui passar um pouco lá na coisa, mas era um dia um pouco especial, porque inclusive tinha greve dos trens, coisa desse tipo. Aquela greve de um dia dos italianos, né? Foi super engraçado, porque fui verdadeiramente lá na coisa. Estou mostrando para a Jana, que minha esposa, que nunca tinha ido a Trieste, mostrava lá justamente a Bela Vista, que agora já não é mais, já fizeram, não sei, apartamento, alguma coisa. E chegamos lá, mostrando a coisa, o parque. Não sei, como você falou, não sei o terceiro prédio lá da Cissa, que agora qual é a utilização, mas tinha essa greve geral do trem. E tinha um cara, um físico, que fica lá na estaçãozinha de Miramar, esperando o trem, na coisa. Lá em cima. Lá em cima sozinho, não? E depois percebe que começa a ter, que tem essa greve. E começa a xingar Satanás, um finlandês, porque você dá para entender que é um finlandês quando você utiliza essas Satanás, essas coisas, pobrezinho lá, pobrezinho, engraçado para ver, pobrezinho ele. É isso aí. Essa última vez foi em Trieste, era um dia de Bora, né? O dia de Bora foi muito bom. Isso era do ano passado. Agora o campus da Cissa está na Via Bonomeia, lá em cima, tá? Sim, exatamente. Bem longe. Ô, Pipo, Felipe, você que esteve lá durante a pandemia, você estava lá em Trieste, ficou lá um ano praticamente. Bom, a pandemia me pegou lá. O que aconteceu com o prédio da Cissa que era ao lado do ICTP, o grande prédio? Você não sabe também, não? Sei dizer, eu não sei qual que era o prédio da Cissa, mas tem um dos prédios antigos lá, estava sendo usado para o IFPU, que é Instituto de Física Fundamental do Universo, coisa assim. Então pode ser. Eu não sei se aquele era o prédio da Cissa, mas em relação a seminário, ainda tem seminários e, por exemplo, quando o Nimar Kani Hamed foi lá, ele deu o colóquio dele, o seminário dele lá no ICTP mesmo, no prédio principal. Sim. Mas teve alguém, agora não estou lembrando quem foi, que fez o colóquio lá na Cissa. Então depende, às vezes fazem lá no CTP, às vezes fazem lá na Cissa. E tem um transfer, né? Tem uma van que leva do ICTP para a Cissa, da Cissa para o ICTP periodicamente. Sei lá, 5 vezes ao dia, não sei. Eu tenho um nome, né? Isso. Shuttle Service. Exato. Tá certo. Legal. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Bom, eu tomei um pouco de tempo, como eu disse, é muito difícil para mim falar pouco sobre isso aí.
É muito pouco, mas eu vou deixar para o pessoal falar para não ficar muito longo. Provavelmente o Marquinho vai continuar o que você iniciou. Marquinho, então, é que pela minha ordem aqui, a voz agora é do Marquinho, do Marco Antônio de Andrade. Não tem muito. Quer dizer, Tião já falou muito, né? Colato, né? Na verdade, o Abdul Salam, né? Eu não conheci ele pessoalmente. Eu fui no período que o Colato estava lá e ele estava já na Inglaterra. Então, eu não tive essa felicidade de encontrá-lo, né? Mas o espírito dele está na minha convivência com o Elaiel, que foi fortíssima, né? Lá no CBPF, no período que eu pequeno que eu passei lá no ICTP, que o Colato estava lá para nos receber. Eu e o Oswaldo, nós fomos juntos para lá, né? O Oswaldo, o Colato nos recebeu e realmente foi uma alegria muito grande participar daquilo ali, né? Era uma coisa inteiramente nova. Foi a única vez que eu saí do país, foi aquela vez, né? Nunca mais fui para o exterior, mas foi uma experiência muito boa, muito, muito feliz, né? Daquele espírito do ICTP. A gente ia para a Cissa, tinha aquele corredorzinho, né? Tinha a escada de Dirac, tudo isso o Elaiel que falava, vocês têm que ir lá, vocês têm que conhecer, né? E é claro que a gente foi, conheceu, vamos dizer assim. Meca, né? É Meca, como ele fala. Isso, é. E foi muito feliz. Eu passei Eu me lembro também que eu fui em Genebra, passei uma semana ou 15 dias junto com o Piguet, com o Olivier Piguet e o Oswaldo. Foi também muito feliz, né? Foi realmente inesquecível, né? Esquiei. Larquinho esquiando. Levei tombo. Maravilha. Cara, realmente é ótimo ver vocês todos aí. Obrigado, São Marquinhos. pessoas que tá realmente no meu coração, né? Ricardo Pascoal, essa galera nova que eu não conheço, né? Tá vendo o João Paulo aí? Conhecer em breve, né? O João Paulo aí, né? Num look paquistanês, num look bem do Paquistão, né? Vocês são queridos. Vocês são queridos mesmo. Obrigado, tá? Marquinhos. Vice-versa. É só isso. Obrigadíssimo. Não tenho muito o que falar. Não, a tua presença fala bastante. Eu estou mais para escutar. Obrigado. Mesmo, né? Marquinhos, Tá agora vou passar a palavra para uma pessoa também que eu conheci vamos dizer assim, por referência científica antes de conhecê-lo pessoalmente, que é o Olivier. O professor Salam tinha grande admiração pelo trabalho do Piguet. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar supersimetria, lá que o John Strasser sugeriu, supercampos, supergráficos, superregra de Feynman, o Salam falou, você tem que ler este paper aqui, que era o paper do Salam do Piguet com o Ferrara sobre a renormalização das teorias de Gauge supersimétricas no superespaço, usando técnicas de superespaço. Nada feito em campos componentes, um trabalho lindíssimo. Esse trabalho assim, merece um quadro, para ficar num quadro. É um trabalho de uma elegância fantástica, mostrar a renormalizabilidade das teorias de Yang-Mills usando as identidades de Lyapunov e Taylor no formalismo de supercampos e superespaço. E aí o Salam falou, você tem que ler esse paper, estudar esse paper. E aí quando Piguet foi a Trieste, numa escola, numa daquelas famosas escolas de primavera de supersimetria e supergravidade, eu pude conhecer essa referência, né? Para mim era uma referência, depois é a referência viva, né? O contato com a referência viva é muito bom. E aí eu conversei um pouquinho com o Piguet, troquei umas ideias e depois a nossa amizade cresceu, né? A gente se aproximou mais, trouxemos o Piguet ao Brasil a primeira vez em 1992 para comemorar os 400 anos da América. E aí fizemos um evento grande em Petrópolis com o Dória. O Piguet veio, passou um mês no Brasil e daí o Piguet conquistou o coração das pessoas do Salamistão e do Diraquistão. Então, Piguet, eu gostaria de ouvir você e que você soubesse que o Salam, aliás, o Colato falou, foi quem que falou que viu, foi o Carlos Alberto. O Leite Lopes podia ter essa mágoa do Salam, mas o Salam sempre fez grandes referências ao Leite Lopes. Eu me lembro que quando eu estava para vir para o Brasil, ele me perguntou uma vez, você vai querer vir, voltar para o teu país? Eu falei, não, eu vou voltar para o meu país, eu quero voltar. Aí ele falou, então você tem que se aproximar dessa pessoa aqui, José Leite Lopes. Essa pessoa é muito especial,
e você tem que se aproximar dele. Isso me ajudou realmente a vir para o CBPF por causa da indicação do Salan. E eu já tinha conhecido o Leite Lopes também numa escola de supersimetria e supergravidade. Leite Lopes estava na França e foi a essa escola em Trieste, e lá eu pude me apresentar. Me apresentei ao Leite Lopes, mas foi bastante antes de eu voltar para o Brasil. E quando eu estava para voltar, o Salan falou: volta e se aproxima desse gentleman. Você vai se aproximar dele, que ele é uma pessoa muito importante para você poder continuar esse tipo de trabalho no Brasil. E, de fato, aí vim para o CBPF por indicação até do Salan mesmo. E aí o Piguet também era uma das pessoas que o Salan tinha grande referência. Então, Piguet, você já tinha te falado isso anteriormente, né? Mas eu estou falando isso aqui para que as pessoas saibam também, e nós gostaríamos de ouvir o seu depoimento aí sobre Salan, Trieste, CTP, CISA e Brasil. Ok. Bom, primeiro, agradeço pelo convite, para a ideia que José teve de nos reunir para celebrar esse aniversário. Bom, Salan, minha primeira lembrança era já muito tempo atrás, nos anos 60, acho. É tão antigo que não me lembro exatamente. Estava estudantil na Suíça, em Lausanne e Genebra, e de vez em quando ia no CERN assistir a seminário, e uma vez tinha seminário anunciado de Salan, e sobre as teorias de Gage. Era no momento da elaboração do modelo eletrofraco. E, em vez de falar de física, ele começou a fazer toda uma exposição do sonho, um dos sonhos da vida dele, que era a construção do ICTP, e o programa dele, o plano dele, era tentar implementar institutos tipo ICTP em vários países do terceiro mundo. Tomou muitos anos, achou, para esse sonho se realizar. Bem recente, relativamente recente, um dos últimos, provavelmente o último, foi o ICTP da América do Sul em São Paulo, fruto desse sonho de Salan já nos anos 60, nos anos da fundação do ICTP. Então, me impressionou, eu sempre me lembrei, ainda vejo ele falando, uma boa lembrança que sempre teve. A segunda foi, de novo no CERN, eu estava lá no CERN como postdoc, e dividia uma sala com Ferrara. E, bom, conversávamos, o que você faz, o que estou fazendo, etc. E ele estava começando a estudar as teorias supersimétricas com Zumino, que estava no CERN na época. E um dia ele chegou, me mostrou o último artigo de Salan, que era o superespaço, o formalismo do superespaço, e isso achei magnífico. E comecei a trabalhar, de fato, com o Sergio Ferrara. Fizemos esse artigo que Salan criticou tão benevolmente. Devo dizer que boa parte mais supersimétrica era do Sergio, e o meu aporto era mais a simetria de BST, tudo isso que estava estudando com o Raymond Stora, que estava no CERN nessa época também.
E minha terceira lembrança, muito mais viva, porque mais recente, é de 92, quando cheguei no Brasil. Cheguei, já minha vinda foi ocasionada por um convite, já lembro isso agora, para esse evento dos 500 aniversário da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. E lá, quando cheguei, encontrei um departamento de física que era, tinha o CBPF, na parte, e a casinha da física em Petrópolis, com José, com Renato Doria, com os dois principais, e meus amigos mais jovens, que são Osvaldo, Daniel, o Colato veio mais tarde, e o Marquinho, já na época, e encontrei ambiente de física, de pesquisa bem estabelecido, bem efetivo, e com quem comecei a trabalhar, com Osvaldo em particular. Então, tudo isso, consequência quase direta da atuação de Salam através de José, Renato e outros. Acho que foi uma influência de Salam aqui no Brasil, foi muito importante. E, para mim, me deu a oportunidade de conhecer vocês e conhecer minha esposa também. Participava desse evento de 92 para o lado político e cultural. E, bom, fiquei no Brasil. Graças a Salam. Graças a Salam. Salam está na base de tudo. É isso aí, Olivier. Obrigado aí, Olivier, pelo seu. E nós também ganhamos você, que foi muito importante, né? Muito importante para o nosso grupo, trouxe coisas novas, e assim, solidez também. Você ajudou muito a consolidar, e como o Humberto falou, depois você foi fundar praticamente a teoria quântica de campos na UFES, em Vitória, né? Então, você também tem o teu legado já garantido aqui por nós, né? E, assim, eu gosto sempre de lembrar esses momentos, assim, como você falou, dividindo a sala com Ferrara, lendo um paper do Salam, as coisas vão saindo. É assim que a gente trabalha, né? Colaboração. O Salam fazia muito isso lá em Trieste, organizava muito as interações, né? Ele era um promotor de interações. E aí eu acho que você traz muito esse espírito para nós também, Olivier. Muito obrigado. Tenho aqui agora, depois do Olivier, o nosso colega Ricardo Pascoal, do Cefet do Maracanã, amigo do Álvaro Nogueira, nosso ex-estudante aqui também e nosso amigo do Diraquistão. Ricardo, você gostaria de deixar algumas palavras também no teu imaginário ou na realidade que você viveu, direto ou indiretamente com o Salam, por favor? É só ligar o teu som. Bom, estamos te ouvindo. Tá, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá. Bom, eu quero primeiramente agradecer, né, pelo convite de poder estar aqui e recordar aqui tantos amigos e conhecer outros novos, né? Agradeço então por essa organização que vocês fizeram aqui e, bom, eu não tenho muito o que dizer porque de todos que falaram, talvez eu seja que menos tenha tido essa convivência, seja com ele, com as ideias dele na física, né? Meu trabalho foi mais voltado para a matéria condensada, né? Mas assim, eu posso falar, claro, do que ficou assim guardado, como o Elael falou, o imaginário, né? Então, muito rapidamente falar aqui assim, coisas que eu vejo que o Elael sempre fala
né, dele, as coisas quando ele dá uma entrevista, eu gosto de assistir. Então ele fala a predominância das ideias, né, na física, né? As ideias, e não tanto aquela coisa da matemática, de demonstrar equações, né? A maneira de reunir, de fazer uma reunião sobre física e simplesmente, em geral, não se colocam as equações, né? Se fala das ideias, o que está por trás, para depois, sim, fazer os cálculos necessários, etc. Então, essa hierarquização, colocando as ideias em primeiro lugar, é muito interessante. E claro, a questão da visão social, né? Da visão do que nós devemos fazer, né, socialmente, como cientistas, né? Então, essa visão dele é fundamental. E como que se espalhou, né? Quer dizer, foram dados vários exemplos aqui de quantas pessoas, né, saíram desse tronco comum, né? Então, você tem uma árvore aí de vários galhos, né, folhas, né? Eu sou uma folha seca, voou assim, mas a gente tudo nasceu dali, né? Do Salam e da grande vertente que daí sai, que é o Elael, que também forma tantos de nós, né? E, sobretudo, gratidão, né? Quer dizer, eu posso falar alguma coisa, é gratidão. Quer dizer, se eu tenho uma vida, isso acaba sendo a nossa vida, né? É a nossa profissão, é o nosso emprego, né? Então, é a nossa família, né? Então, dá origem à nossa família, quer dizer, é uma família da física, né? Que alimenta a família, literalmente, né? Alimenta mesmo, né? O ganha-pão, né? Que alimenta a família nossa, né? Quer dizer, as nossas famílias, né? As nossas vidas. Então, a gente tem gratidão ao Elael e a todos os colegas, e ao Salam, claro, essa memória, né? Que semeou, né, essa ideia que frutificou lindamente, né? Então traz uma ideia de esperança, né? Tinha tanta coisa ruim acontecendo no mundo, né? Então, não, peraí, tem uma coisa que plantou e germinou e frutificou muito aí. Então a gente tem uma maneira de atuar no mundo que, olha, não é utopia, Exatamente. Né? É realidade, né? Então é isso, a gente talvez deva guardar isso, né? Guardar olha, é possível, né? É possível. Né? Eu acho que você falou uma coisa importante aí, Ricardo. A gente deve mencionar que se, através de Salam, a utopia existe. A utopia é realidade. Eu acho que Salam fez a gente acreditar na utopia, sabe? Isso é muito importante. E você também, né, Léo? Você, a gente então... aprende com ele. Tá bom. Muito obrigado. E a gente tenta aprender com você também. Obrigado. Assim que vai a vida é isso, um passando para o outro, né? Obrigado, Ricardo, obrigado. Eu estou vendo agora aqui o nosso Pipo de Fabrics. Pipo, se apresente, que eu queria que quem não te conhece, te conheça, né? O Felipe aqui é o nosso recém-contratado do CBPF, fez o concurso há 2 anos atrás quase, passou, é o nosso colega, e o Felipe, assim, ele encarna muito esse espírito de colaboração, de solidariedade, de preocupação, de socialização. Então, acho que o Felipe é uma pessoa que eu tenho certeza que vai manter a chama do Salam acesa aqui no CBPF. Confio muito nisso, né? Outros que virão também, né? Espero, não sei, o Leozinho, se um dia puder vir para o CBPF, aí vai ser o sonho completo, né, de saber que 2 pessoas ou mais pessoas que encarnam esse espírito que o Salam trouxe, de se preocupar com um colega, de saber o que está acontecendo, assim, de se abrir para o próximo. Então, Felipe, eu queria que você falasse também, você passou e você chegou lá na pandemia, né? Felipe ficou um pouco antes, né? Um pouco antes da pandemia. Então, foi uma experiência muito particular. Você contar para a gente, mesmo confinado, como é que você percebeu? Na verdade, foi na metade, né? Bom, eu não tenho nada para falar do Salam, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Tenho um pouco para falar do CTP, mas vou falar umas palavras brevemente. Bom, se vocês quiserem saber sobre a pandemia, depois a gente pode conversar sobre isso. Foi na metade, eu fui para lá para ficar 1 ano, basicamente. Na metade estourou a pandemia e foi... Bom, vocês podem imaginar que não foi agradável, né? Mas também não foi o fim do mundo também. Graças a Deus superamos. Apesar de parecer, enquanto eu estava lá, eu achei que a coisa ia ficar esquisita. Mas, bom, falando brevemente sobre CTP, assim, eu cheguei a ficar lá 1 mês só como visitante, a maior parte do tempo eu fiquei na CISA, mas, e como eu falei, né, agora a CISA não é mais dentro do campus, né, então eu ia pouco no CTP, não ia muito,
Mas mesmo o pouco tempo que eu fiquei lá como visitante, essas idas que eu ia lá para ver um seminário ou qualquer coisa do gênero, uma coisa chamou minha atenção, que era essa coisa do ICTP abraçar, né? Então você tem gente de todo quanto é canto do mundo. Acho que eu nunca vi tanta gente de tanta nacionalidade no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então isso para mim é um diferencial. E quando eu falo todas as nacionalidades, eu não estou falando só, né, com todo respeito aos não brasileiros aqui, aos colonizadores, né? A gente tinha lá também os colonizados. Então, eu acho que isso é uma coisa distintiva do ICTP, essa oportunidade que ele dá para a gente de todos os cantos do mundo. Quando eu digo todos mesmo, né? Então, eles têm um programa, por exemplo, de pré-PhD, que eu acho fantástico, né? Que é o programa de diploma do ICTP. E eu conheci algumas pessoas oriundas desse programa, né? E na turma da CISA que eu estava, né, o pessoal lá que veio de países, né, subdesenvolvidos, vamos dizer assim, que eu não sei mais qual é a nomenclatura correta, né, agora, eles eram todos oriundos do programa de pré-PhD do ICTP. Então a gente tinha ali um rapaz da Etiópia, tinha um rapaz, uma moça do Irã, e outro rapaz da Turquia, que eu não sei se enquadra, mas pelo que ele falou do lugar que ele veio, também se enquadrava, né, pelo menos na prática. Então, eles três passaram no concurso da CISA para o Departamento de Física de Partículas Teóricas, que é um concurso difícil pra caramba, e os três falaram que se não fosse o ICTP, eles não teriam condições de disputar aquela vaga a nível Europa, a nível Estados Unidos, porque você tem mais de 100 pessoas tentando tipicamente 5, 6 vagas, a prova é bastante difícil, é muito competitivo, né? E acho que o ICTP deu a chance deles de fazerem um doutorado na CISA e hoje estarem com posições de pós-doc em lugares de excelência. Então, segundo eles mesmos, eles disseram, se não fosse o ICTP, eu não estaria aqui. Então, acho que isso por si só, o ICTP dá a oportunidade de pessoas que estão vindo de lugares mais pobres, né, terem chance de disputar em igualdade de condições com pessoas que foram formadas em Oxford e outras, né? Eu acho que isso por si só já é um diferencial, né? E lá dentro também todo o apoio que eles dão e tudo mais. Então, assim, acho que esse espírito de acolhimento nesse sentido, para mim, foi a minha impressão, foi a marca que eu vi do ICTP. E aí não tem como não falar do Elael nesse sentido, né? Porque ele é a versão tupiniquim aqui desse espírito, porque ele é quem acolhe pessoas de todos os cantos do Brasil, não importa de onde sejam aqui no CBPF. E está aí mais de 100 alunos formados de todos os cantos, e quando a gente fala todos os cantos, são todos os cantos mesmo. Da Amazônia Ribeirinha, do Iapoque ao Chuí, eu diria, no caso do Elael. Então, assim, eu acho que vou usar as palavras do Léo também, né? Acho que a palavra escola vem muito na cabeça, e é o que o Elael faz aqui, né? Então, eu sim, né? Usando aí o que o Elael falou no início também, sobre dar continuidade, carregar a bandeira, né? Certa vez teve uma pessoa que falou uma coisa muito desagradável, né? E que para mim se tornou uma coisa muito boa de contar, apesar da situação ruim, né? Que foi falada, mas a frase era que o Elael se acha ou é o Jesus da física. Quem ele acha que ele é? Vai pregando a palavra por aí, Brasil afora. Ele é o Jesus da física. E isso gerou para mim uma piada, né? Que nos agradecimentos da minha tese eu escrevi, né? Que se ele é o Jesus da física, então eu sou um de seus apóstolos e vou pregar essa palavra. Então, assim, é mais ou menos isso. Assim, eu acho que vamos levar, sim, a ideia, vai continuar tendo acolhimento, vai continuar tendo formação e acho que esse é o espírito. Né? Obrigado, Pipo. Obrigado mesmo. Bom, estou vendo aqui que todo mundo teve oportunidade de falar, de dar o seu relato, né? E queria agradecer ao Bernard, que continua, a tempestade não te fez cair a linha, né? Que bom. E assim, eu queria dizer o seguinte, acho que o Salan batalhou muito para criar o ICTP na Europa. França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Áustria, Dinamarca, mas a Itália acolheu. O Silvio Solela está chegando, eu vou passar a palavra já. Mas não era, José, não era às 5? Não, às 16 horas. Ih, não, mas você está aí. Tá. Chegou não, tô, cheguei agora. Vai falar. Tá ótimo. Vamos querer que você fale. Então, assim, só dizendo, tinha que ser a Itália. Eu acho que o Salan não se realizaria tanto como esse disseminador de ciência, esse agregador, se não fosse também o espírito italiano. Eu acho que a Itália é muito especial no sentido do acolhimento, no sentido de preocupação, assim, de
com países menos desenvolvidos. Não tem aquele espírito colonialista como a gente vê em outros países. Então, eu acho, assim, a minha percepção do Salam, na aliança com o Paulo Budenich, né, que é uma pessoa muito especial, o professor Budenich, que foi o dublete do Salam, foi vice-diretor do ICTP de 64 até 79, quando a CISA funda-se a CISA, o Budenich deixa a vice-diretoria, que passa ao Luciano Bertocchi, e o Budenich vai ser o diretor da CISA. Esse espírito italiano, eu acho que foi muito importante para o florescimento do ICTP, até porque nos primeiros, assim, longo período, quem bancava fortemente o ICTP era o governo da Itália, junto com a Unesco. Depois vieram outros tipos de ajuda, mas assim, eu acho que a escolha de Trieste foi bendita, nesse sentido de que o Salam não seria o mesmo se ele não tivesse ficado na Itália. Essa é a minha percepção. Mas agora eu queria passar a palavra para o Silvio, né, que foi um outro colega nosso sicino. Silvio entrou na CISA, eu acho que junto com o Topã, na mesma turma, não foi? Em 1985, acho que vocês chegaram juntos, né? E aí eu queria e esses estão no Brasil, né? Quer dizer, através da CISA chegaram ao Brasil. Eu queria que o Silvio também fizesse o seu depoimento, Silvio. Você chegou na hora certa. Então, vamos a culpa é sua, José. Obrigado, José. É isso aí. O Francisco está aí, José? Está aqui presente. Está aqui. Sim. Aí, Francisco. Por tanto tempo. Tá certo, tudo certinho. Olha, eu não peguei a fala do José, me confundi, pensei que fosse às 5, né? Mas, enfim, tá tudo bem. Mas tá tudo certo. Olha, essas últimas palavras que o José falou, realmente, assim, eu sempre me perguntei um pouquinho, né? O Salam, na época, ele trabalhava e morava na Inglaterra, não é, José? É isso, sim. Ele sempre foi, assim, muito, assim, as origens acadêmicas e tudo, a Inglaterra, digamos, foi... Aí sempre me perguntei como que o Salam, assim, com aquela prêmio Nobel, enfim, escolheu Trieste e a Itália para fazer uma coisa desse porte. Realmente, assim, na época, você lembra, na Itália não tinha nem doutorado, José, eram os primeiros anos. Foi o primeiro ano, foi a CISA que entrou, foi a CISA. Exatamente. Então, eu acho que essa questão do Salam, inclusive para o doutorado da Itália, deu uma impulsionada fantástica. Foi assim... Eu me lembro, eu terminei a graduação em 84 e não havia bolsa de doutorado. E aí, quando eu soube que tinha essa coisa na CISA, fui fazer, né? E entrou, né? Os primeiros 2 anos eu trabalhei como professor numa escola de 2º grau, porque não havia bolsa de doutorado. E à tarde eu ia lá na Universidade de Bolonha trabalhar com o meu orientador, de graça, né? Então, para mim, essa questão do ICTP, da CISA, foi quase inacreditável. E a figura do Salam sempre foi muito mágica, né? Quando ele vinha raramente, né, José? Eu não via o Salam muito frequentemente. Né? É porque ele não ia muito na CISA, mas assim, no ICTP, quando ele não viajava, né, depois do Prêmio Nobel, ele foi muito chamado para... Exatamente. Sim. Ô Silvio, você falou uma coisa importante, né? Por que o Salam escolheu a Itália? Mas eu diria também, a Itália escolheu o Salam, eu acho que isso foi importante também. A Itália também escolheu o Salam. Mas ou seja, você conhece muito mais, né? Como se deu essa relação acadêmica entre Salam, Budenich? Eles não tinham nenhuma colaboração, José. Não, zero. O Salam, que eu saiba, não tem colaborações com algum físico italiano. Eu não entendo. Agora, como que surgiu isso?
essa ideia, esse lugar, Trieste, na época era meio afastado de tudo, né? Não é? Sim. Não, o Salan contava, e o Budinich também contava, né, que foi o seguinte, Salan, todo o berço científico do Salan foi a Inglaterra, né? E aí o Salan, ele começou a buscar essa ideia que ele teve de querer fazer um centro de atração para o terceiro mundo. Ele foi, então, França, vários países. Ele não foi à Suíça, porque já tinha o CERN, mas ele foi à França, Inglaterra, Reino Unido, Bélgica, né? Todos os países que ele pôde. E a Itália, aí numa conferência em 1962, uma conferência de física de partículas lá em Trieste, ele conheceu o Budinich. Se conheceram. E o Budinich, você lembra bem, aquela pessoa com aquela ideia, era uma pessoa iluminada, né? Em termos de querer humanidades, ele não distinguia entre as ciências, era física, humanidades, tudo junto. E aí ele ficou muito impressionado pela ideia do Salan. E o Budinich, sendo de Trieste, tendo origens em Trieste, ele conseguiu acessar um príncipe, um daqueles príncipes que tem em Trieste, que cedeu o terreno, que cedeu o lugar. E aí, depois eles venderam o terreno para construir a sede de Miramalho, porque antigamente estavam na Piazza Oberdan. E sim, isso eu me lembro, eu soube disso. Mas foi o Budinich que foi, vamos dizer assim, a pessoa que colocou assim, levou o Salan ao governo italiano, levou o Salan ao governo local, a província de Trieste, né? E aí quem trouxe foi graça, mas assim, como você falou, eles não tinham nenhuma relação, a colaboração deles veio, vamos dizer assim, através dessa ideia de fazer um centro que fosse uma espécie de um ancoradouro, né, para os físicos do terceiro mundo. Sim. Mas para mim foi realmente fantástico. Eu lembro que eu alugava um quarto num apartamento de uma escritora judia de Trieste, que era a tia do meu professor de Bolonha, Guido Fano. Olha só, cara. E naquela casa era uma casa grande, ela alugava, ela tinha dificuldade econômica, e volta e meia eu arranjava algum chinês ou russo, aqueles que vinham do leste da Europa para alugar, né? E aí, eu me lembro que uma vez ele organizou um banquete, tinha um chinês lá, eu não entendia nada do que ele falava, indiano, mas para mim foi realmente uma abertura para o mundo, assim, incrível mesmo. Eu me lembro que esse pessoal que vinha do leste, da China, vinha de trem, José. De trem, 10 dias. 10 dias. Era que nem o pessoal que pega um ônibus aqui e vai para Fortaleza. Era mais ou menos isso, né? 10 dias de trem, cara, é fogo. O que eles ganhavam lá era... E depois tinha o pessoal da Índia, o pessoal da África. Exato. Isso realmente, assim, para mim, foi assim... Eu sempre vivi um pouco assim provinciano, né? Aquela coisa do italiano, mas Trieste para mim foi realmente um choque cultural mesmo. É verdade, a palavra é essa, choque cultural. Para mim também, você sabe? Uma vez eu conheci uma pessoa que eu não podia nunca imaginar, uma pessoa de Papua Nova Guiné. Um físico. Pois é. Isso. Da Mongólia. Exatamente. O Salan me deu uma vez para tomar conta de um físico da Mongólia que só falava russo e não sabia nada de inglês. E assim, esse contato para a gente era assim, Uganda, Zâmbia, Gana, República do Congo, a gente ficava louco quando encontrava essas pessoas, né? Era uma maravilha, né, cara? Então, isso é uma outra coisa que o ICTP me... Assim, hoje, essa coisa que o CTP se expandiu, né? Expandiu, por exemplo, a gente tem um ICTP em São Paulo, tem ICTP na África, tem ICTP na Coreia. Exato. Isso é realmente uma coisa, assim, um legado, assim, fantástico. Realmente, assim... a função do ICTP, se eu não me engano, o ICTP na África está em Ruanda, não é? É isso mesmo. Está em Ruanda. Então, imagina assim, o impacto cultural que isso gera lá.
Nossa Senhora. Silvio, É antes de isso você aí. chegar, eu estava falando, né? Isso é a utopia que se tornou verdade, né? Quer dizer, esse legado do Salan não é Sim, mais sim. utopia, é uma realidade, né, Não, cara? não, não. Exatamente, José. É isso aí. Hoje em dia, basta ver o nosso aqui em São Paulo, né? Como está Exatamente. funcionando super bem. Um centro Nossa, de excelência, né? Excelente, excelência. excelência, cara. Centro de excelência, de formação, e realmente, assim, realmente para mim foi um aprendizado cultural, acadêmico, por causa dos cursos da CISA, mas foi um olhar para o mundo mesmo. Eu realmente, assim, como você falou, Nova Guiné, isso eu nunca tinha ouvido falar, assim, né? Exatamente, cara. Países da Oceania, né? Conheci gente Da Índia. E eu me lembro que eu tinha, assim, os primeiros dias fiz muita amizade com um amigo meu de Buenos Aires, o Adrian Lugo. o Adriano. Não sei se você lembra. Como não me lembro, que figuraça. De vez em quando. A gente sempre estava junto. Aí eu via, às vezes, assim, aquelas poucas vezes que eu fui lá a Buenos Aires, encontrei com ele, aqui. Cara, que legal. Olha, mas foi assim, foram amizades e contatos que foram fantásticos. Realmente, assim. O Adriano Lugo era uma pessoa, ele era um argentino muito expansivo, Então ele chegou lá em Trieste com aquele cabelão até as costas, assim, cheio de anel, né? E aí, Sim. Nós tínhamos o professor Iengo, que era um professor que todo mundo tinha um certo medo do Iengo, respeito ao Iengo. Iengo era uma pessoa difícil. O Adriano Lugo, uma vez, invadiu a sala do Iengo, e aí abraçou o Iengo, e aí você tratando o Iengo assim, como se... cara, tudo bem, cara? A gente que estava do lado de fora, meu Deus, o cara tá brincando com um monstro. Era uma figuraça, essa eu me lembro do Lugo. Mas o irmão do Adriano, ele era jogador de futebol na Espanha, José. Não sabia, tem cara, o Lugo tem cara de jogador argentino. Eu falava para ele, Adriano, você errou, você tinha que jogar futebol na Espanha. Ele tem cara de jogador argentino, mesmo aquele cabelão. Você teve com ele, Silvio, que bacana, eu não sabia. Então ele voltou para a Argentina, né? Ele voltou para a Argentina, está lá em La Plata. Em La Plata. Aí, uma outra pessoa com quem eu fiz muita amizade foi o Nelson Braga. Nelson da UFRJ. Isso, você era da turma do Nelson, você e o Francisco. O Nelson, o primeiro ano, o Nelson estava muito entusiasmado com os cursos, ele já era professor da UFRJ, se eu não me engano. Sim. Mas ele, assim, aquele curso de teoria de campo do Iengo, ele devorava mesmo, né? E depois teve um dia que ele me falou que a esposa não estava se adaptando bem. Não, foi não estava se adaptando bem e que ele, infelizmente, tinha que voltar. Mas ele falou isso, eu percebi uma certa tristeza, né? Quando ele falou. Foi sim, Sim. Ele voltou, está tudo certo. Mas eu conheci o Nelson Braga na CISA, ficamos grandes amigos, né? Foi sim. O Nelson, ele foi fazer, primeiro foi fazer doutorado no Caltech, e ficou um ano. Isso. E também não se adaptou e depois foi para Trieste, entrou na mesma época que nós. Coisa bastante interessante que na nossa turma 3 cariocas mudaram. Sim, é isso. Turma. Sim. Mas é isso aí, Silvio. Sem falar de você, do Renato, de todos os brasileiros que tinham lá. Era uma turma, assim. As festas que a gente fazia. Isso nem comento, né? Mas realmente foram anos intensos, José. Você fantasiado de Drácula, né? Sim, com a Mati, eu tenho uma foto, a Mati estava do meu lado. Silvio com sangue, pintado de sangue aqui no lábio. Era um Drácula. José tinha também um pessoal do Chile, que eu não lembro muito do nome.
Não do era nome eu agora. acho que era o colombiano, era o Rodrigues, era o Carlos. Sim, tinha colombiano, chilenos. Chileno era Isso. Tinha um chileno, sim, exato. É Vitor. Tinha um chileno, José, tinha um chileno que ele comia muita cebola. Era Vitor Tapia, não? Vitor Tapia, isso mesmo. Isso, Victor, isso, exatamente, Francesco, o Victor, sim, ele sim, foi para lá sim. até porque ele estava perseguido Sim. pelo governo Pinochet. Ele tinha problema político no Chile. Exatamente, José, exatamente. É isso aí. Sim. Silvio, você trouxe boas recordações também, ótimo, Mas né? foi realmente assim inesquecíveis, tanto academicamente, que para mim aqueles cursos da CISA eram fantásticos, porque assim, eu me lembro da supersimetria do Legovini, lembra do Legovini? Claro. Nossa Senhora. Aliás, Sim, todos os quem morreu agora, não sei se chegaram. O Francesco deve ter conhecido bem, Gianfausto Dell'Antonio. Sim. Cheguei a conhecer ele. Ele morreu agora. Eu fiquei surpreso. Eu recebi o seu e-mail. Muito eu mandei triste. para vocês. Ele morreu agora Você mandou, sexta-feira. certo? Tá certo. Exatamente, muito triste. Gianfausto Dell'Antonio. Sim. Cheguei gente. Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui. Silvio, você chegou atrasado, mas chegou na hora. Obrigado mas por ter eu fiz vindo. confusão, José. Realmente fiz confusão. Não, pois não é. perdeu. Foi bom que você fez o fechamento. Você fez a Sim. Olha, gente, muito obrigado. Eu tenho certeza que o espírito do salão pairou sobre todos nós aqui, né? Todos nós aqui. Vale a pena recordar. Eu quero até lembrar uma coisa sobre porque falou, os sul-americanos foram fundamentais para criar essa atmosfera de convivialidade. Brasileiros e todo ele. Eu lembro que tinha justamente essa festa de carnaval da Xisa, e tinha essa música, La Bamba, todas essas coisas. Tá? E uma vez, nesse hotel Bella Vista, né? Começamos todo mundo a pular, e chegou a Mati e pediu, por favor, porque tinha o chão que estava vibrando, estava entrando em ressonância. Era super. Era isso, com certeza. Era isso. Sinto muito que o Dória tenha caído. O Dória estava presente, mas não ficou, infelizmente, talvez algum compromisso, não sei. E tinha talvez uma outra pessoa que tenha saído. Mas assim, o espírito pairou aqui, né? O espírito do salão pairou sobre todos nós. E espero que a gente possa voltar a fazer outras reuniões desse tipo para celebrar coisas semelhantes. Talvez 2028, nós vamos ter os 100 anos da equação de Dirac. Então, eu acho que vai merecer uma comemoração. Né? Os 100 anos, né? E os 100 anos vai ser dia 2 de janeiro de 2028, quando eu vou estar completando 75 anos. Então, eu tenho que rapar fora do CBPF. Exatamente. Jesus, eu vou estar aposentado. Não, peraí. Rapar fora você não tem, não. Vou rapar fora, como é que é? Compulsória, né? O compulsório é só o papel, Vamos comemorar os 100 anos da equação do vovô Dirac também, certo? Vamos fazer essa festa da equação. Então, pessoal, muito obrigado a todos aí, foi fantástico recordar. Marquinho aí trouxe a recordação de todo mundo também, Olivier Piguet, muito obrigado a todos vocês aí, foi ótimo, gente. Olha, realmente. Silvio, saudade, Silvio. Posso dizer a vocês, Salan esteve aqui, pode ter certeza. Um abraço a todos. Com certeza. Até breve, se Deus quiser. Tchau, Léo. Obrigado a todos. Foi ótimo, velho. Tchau. Tchau para todos. Obrigado. Paulo.